Fala rapaziada, tudo bem? Voltamos aí ao canal, quinto episódio de Politiquês com LC. Galera, um absurdo essa semana aí que está acontecendo com o Congresso Nacional. Cada semana uma surpresa, né? É uma afronta ao povo brasileiro. Galera, tem um projeto aí que foi votado ontem. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu vou tentar trazer aqui. A chamada PEC da blindagem. Essa PEC, ela foi votada ontem no Parlamento Brasileiro, foi aprovada por 308 votos. Essa PEC se resume a quê? O parlamentar, ele, ele não vai poder sofrer mais investigação. Ele não vai poder mais sofrer investigação. Qualquer ação penal, qualquer crime que ele cometer, o próprio parlamento vai decidir se ele vai poder ser investigado ou não, se vai ter abertura de inquérito ou não. Um exemplo, se um deputado ou um senador ele cometeu um crime de assassinato, simplesmente não vai acontecer nada com ele, porque vai depender do Congresso Nacional uma abertura de inquérito, uma ação penal, qualquer tipo de coisa dessa, o Congresso vai ter que referendar o voto para o parlamentar ser investigado. Um absurdo. Então, eu vim trazer isso para vocês essa semana. Quer dizer, a nossa PEC do fim da escala 6 por 1 tá parada. Não é interessante para eles. Entendeu? Você vê, olha a energia que esses caras gastam. Uma PEC da blindagem que eles ficam falando que é para proteger as prerrogativas do parlamentar. É uma afronta, uma afronta. Então, galera, a gente tem que ficar atento a isso. Se você puder compartilhar isso com as pessoas, compartilhar com seus parentes, isso não pode passar. Isso não pode passar. Então, essa é a importância do canal. A questão da gente sempre ir lá para o Congresso Nacional, porque eles votam PECs, eles votam medidas que influenciam nossa vida e, no final das contas, só beneficia eles. A PEC, o que é uma PEC? A PEC é uma emenda constitucional. 3/5 dos deputados votam essa PEC, né? São 2 turnos, ou seja, tem que ter mais de 300 votos para isso ser aprovado. Por isso que é chamada uma PEC. Ela muda a Constituição. É uma lei difícil pra caramba de passar, por isso é chamado de PEC, né? Então veja bem, olha a quantidade de deputados aqui do Rio de Janeiro, do PL, até gente do PT votou. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. O PL dos parlamentares é a maior bancada. 83 parlamentares votaram favoráveis a não ter mais investigação contra eles. MDB 35, PP 46, ou seja, aquela base do centrão, a base do centrão fisiológico que manda no país, que eles são maioria, são deputados que só estão preocupados em se perpetuar no poder. A maioria desses caras votaram a favor disso. O PSOL, que é um dos poucos partidos que, na minha modesta opinião, faz alguma coisa, barra alguma medida que vai enfraquecer o povo brasileiro, votaram todos contra. O PSOL são 14 parlamentares. Todos eles votaram contra essa medida. O PL, o MDB, o PP, os republicanos votaram em massa favoráveis a isso. Aqui no Rio de Janeiro, Hélio Negão votou sim, General Pazuello votou sim, Carlos Jordi votou sim. Parlamentares aí que dizem que lutam contra a corrupção, que são contra privilégio, né? Que bandido bom é bandido morto. Esses caras que ficam pregando que
são contra medidas, contra privilégios de parlamentar, votaram tudo a favor. Tudo a favor. Então, agora o que acontece? Essa PEC foi aprovada ontem, como eu falei para vocês, 11, meia-noite, estava rolando votação, foi aprovado ontem e agora cabe ao Senado. Como são duas casas legislativas, Congresso e Senado Federal, tem que ter todas essas coisas da PEC vão ser agora no Senado Federal. O Senado Federal que pode barrar isso. É aquilo. Tem que ter mais de 300 votos em 2 sessões para isso ser aprovado. Olha a confusão. E ainda tem outra coisa. Isso pode ser judicializado no Supremo Tribunal Federal. Eles ficam falando que o Supremo Tribunal Federal, os parlamentares, né, os bolsonaristas também, falam que o Supremo Judiciário se intromete em tudo. Mas deputados do PSOL, principalmente, que não vão concordar com isso, até porque eles são minoria nessas votações, só são 14, eles têm pouco voto, eles podem judicializar isso no Supremo, e o Supremo pode usar o controle de constitucionalidade e simplesmente falar que isso não é constitucional. É inconstitucional essa PEC da blindagem. Eles podem alegar isso, que não respeita os princípios da Constituição. Um exemplo. Então, para a gente ficar atento, porque eles querem votar, já votaram, né, a PEC da blindagem, e essa semana eles querem passar a questão da anistia. Muito por causa da condenação do Bolsonaro e para ver se consegue diminuir a pena dele e daquela galera do 8 de janeiro que quebrou tudo. Então veja a preocupação deles, né? A preocupação deles. Então pesquisem, olhem essa PEC da bandidagem, porque eu acho que até quem é de direita ou de esquerda não vai concordar com essa safadeza. É safadeza. É safadeza. Tanto é que isso vai estimular até a galera do PCC, a galera do crime organizado, a galera que tem dinheiro a entrar na política. Eles já estão até dentro, principalmente PCC e Comando Vermelho. Se essa PEC da bandidagem passar, é arriscado ano que vem a gente ter deputado federal, senador da República, com envolvimento com o PCC e com o Comando Vermelho e entrar. Porque é um salve-conduto para o cara cometer crime. Ele vai ficar lá, ele já tem foro privilegiado, ele já tem um monte de benefícios e vai ter mais esse, se essa lei passar. Ele vai poder cometer qualquer coisa, inclusive roubar o nosso dinheiro, roubar a emenda parlamentar e simplesmente nada vai acontecer com ele. Não vai ter investigação, não vai ter nem inquérito. Simplesmente vai depender lá do Congresso Nacional, o coleguinha dele votar para ele ser investigado se ele cometer algum crime. Então essa é esse, no caso, é o principal objetivo dessa PEC. Tá, galera? E aí essa semana eu vou produzir uns vídeos aí e tudo. Aparecer um pouco mais aí. Valeu? É isso. É o fim. Dá um like aí se você puder, se você gostar do conteúdo. Valeu, abraço.